É isso, galera, de volta aqui no canal do Lessa, depois de transmitir Argentina e Austrália pela Rádio Globo CBN. A Argentina está nas quartas de final da Copa do Mundo e agora já aqui para deixar você, torcedor tricolor, muito bem informado, como você já está mais que acostumado aqui no canal do Lessa, e o bicho está pegando no Campeonato Carioca, que só começa ano que vem, dia 15 de janeiro, mas a coisa, para variar, né, já está dando polêmica, já está rendendo polêmica, já está dando problema, divergências, enfim, os bastidores já estão pegando fogo. John Textor hoje, né, o Botafogo, através do John Textor, que é o cara que chefia o clube, dono da SAF, detonou a postura da Federação de Futebol do Rio. O Fluminense também não vai assinar com a federação os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, pelo menos não nesses termos que foram apresentados. O Vasco já tinha se manifestado ontem dizendo também que não vai assinar. Então o circo está armado, a bagunça está feita e agora tô curioso para saber o que vai acontecer. Então eu vou trazer detalhes aqui para vocês neste vídeo, trazendo aqui a nota oficial do Botafogo, explicando um pouco do que está rolando nos bastidores e também sobre o que pode acontecer. E o Fluminense também fez uma proposta oficial pelo lateral esquerdo Gabriel Suasso do Colo-Colo. Eu vou trazer esses detalhes e muito mais aqui neste vídeo recheado de informações para você, torcedor tricolor, que já pode chegar aí largando o dedo no like, não custa nada. Clica aí para que outros tricolores, milhares de tricolores, possam assistir aqui esse vídeo. E claro, se inscreva no canal. Se você não tá inscrito ainda, por favor, se inscreva, ative as notificações para você não perder nada do que acontece no dia a dia do Fluminense. Vou começar falando sobre essa polêmica do Campeonato Carioca, né? Já está tomando conta há alguns dias em relação a essa questão do direito de transmissão. Para quem está pegando o bonde andando, nesta semana, o jornalista Gilmar Ferreira divulgou que o Flamengo, aliás, santa matéria do Gilmar Ferreira, hein? Vou explicar por que eu estou falando isso. Ele divulgou que o Flamengo entrou em acordo com a federação, pelas costas de todo mundo, por trás, para variar, na obscuridade, para que o Flamengo receba uma cota de direito de transmissão de 19 milhões de reais do Campeonato Carioca, enquanto Vasco, Fluminense e Botafogo receberiam 9 milhões cada um, ou seja, metade, né? E é muito curioso, como eu falei isso nesse vídeo, engraçado quando Flamengo e Federação acabaram de destruir esse campeonato, que já é falido, quando eles acabaram de destruir o campeonato lá em 2020, quando romperam com a Globo, porque a Globo pagava isso para cada um, eles que destruíram um campeonato que já vem cambaleando há tanto tempo. Agora, olha que bonito, né? O Flamengo, que fez o que fez, ajudou a detonar tudo, voltaria a receber exatamente a mesma coisa que recebia lá em 2020. E os outros receberiam metade. Que legal, né? Simplesmente incrível esse amor entre a Federação de Futebol do Rio e o Flamengo, que faz da Ferge o seu quintal de casa, que faz e acontece por lá, é muito admirável, né? Então, que me desculpa, que morram abraçados. Que morram abraçados. A postura elogiável de Vasco e Botafogo, que eu tava estranhando isso, porque Vasco e Botafogo iriam submeter isso, sendo que são SAF agora, em tese, dinheiro de 9 milhões de reais e dinheiro de pinga, né? Em tese, pelo menos, é isso, né? Então por que submeteriam a isso? Eu cheguei à conclusão, pensando aqui, que, ao que parece, ninguém sabia. Eles agiram pelas costas de todo mundo, tentando dar uma facada pelas costas, né? E aí os clubes foram tomar conhecimento disso tudo pela imprensa, graças à matéria do Gilmar Ferreira, que foi quem trouxe tudo à tona. O que a gente tem que apurar, e que eu estou correndo atrás para descobrir, é de onde esse dinheiro viria para o Flamengo. Por quê? O que estava acordado antes, pela frente, né? E aí Botafogo e Vasco tinham assinado. Pelo menos foi o que eu consegui descobrir dessa história aqui. O que estava acordado é o seguinte: o bolo geral seria de 70 milhões. 9 milhões para cada clube, 10% aí para a Ferge, ou seja, 7 milhões, uma premiação de 9 milhões de reais, né? Primeiro e segundo colocado, como eu trouxe aqui também a informação de como seria dividido. O segundo colocado teria 30% do valor, e os pequenos iriam dividir um outro bolo, uma outra fatia de 18 milhões de reais. A divisão seria essa. E aí, eis que surge a informação de que o Flamengo receberia o dobro. Então, da onde viria esse dinheiro?
Esse que é um mistério que eu ainda não consegui descobrir, mas eu tô atrás para descobrir. Tô atrás para descobrir. Eu já tô tentando ouvir a federação há alguns dias, para depois não dizer, tá falando, não tá ouvindo. Tô tentando ouvir, já tem dia que eu tô tentando ouvir aqui, né, o lado da federação também, mas ainda não consegui. Beleza, então primeiro, quem divulgou nota oficial foi o Vasco. Vou colocar aqui na tela a nota oficial divulgada pelo Vasco. Diz aqui o Vasco, depois de confirmar a veracidade das notícias vinculadas nos últimos dias, o Vasco informa que não assinará contrato do Campeonato Carioca 2023 nos termos apresentados pela FERJ com a sua empresa parceira. Não aceitaremos acordos em que não haja justa e correta distribuição dos valores e tomaremos todas as medidas cabíveis nos âmbitos esportivo e jurídico para garantir nossos direitos. O Vasco lamenta profundamente a postura da diretoria do Flamengo, que parece ainda não ter entendido que o futebol não se joga sozinho. Não é a primeira vez que o rival recebe vantagens indevidas nos bastidores. Foi assim, por exemplo, nas inusitadas, seguidas e inexplicáveis prorrogações de acordo temporário da permissão de uso do Maracanã. Acreditamos que o futebol brasileiro só será sustentável economicamente quando houver clareza e justiça nas negociações, pilares que garantirão a igualdade de condições esportivas e que tornarão perene o interesse do público sobre o espetáculo. Essa aqui foi a nota oficial do Vasco. Agora vamos à nota oficial do Botafogo. Em reunião da diretoria, com a presença do acionista John Textor, isso foi lá em Londres, o Botafogo decidiu não assinar o modelo comercial proposto pela FERJ para a transmissão do Campeonato Carioca. Primeiro, o futebol brasileiro vive um momento de profundas discussões sobre a constituição de uma liga, sobre o novo modelo e fórmula de distribuição de receitas que incentive a chegada de investidores, corrija distorções, gere equilíbrio esportivo e aumento de competitividade para benefício de todo o ecossistema. O Botafogo não vai aceitar participar de um acordo em que há obscuridão nas negociações, privilégios individuais e a manutenção de um modelo histórico que tanto prejudica o futebol no país. É incoerente com o que pensamos para o futuro e certamente uma decisão que contraria as melhores práticas. O Botafogo lamenta a condução do processo e defende que os clubes se unam em prol de interesses coletivos e que seja sempre esse pilar fundamental de todas as decisões. Diante disso, o Botafogo planeja o início da temporada visando administrar a utilização do elenco da maneira mais benéfica, com foco na preparação para a Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Isso significa que o Botafogo vai disputar a Carioca e também vai viajar aos Estados Unidos para importantes jogos preparatórios contra times da MLS e da América do Sul. Essa nota oficial do Botafogo forte tem um ponto aqui muito importante: os clubes têm que se unir. Os clubes precisam se unir contra esses absurdos, essas arbitrariedades, essas posturas vergonhosas de práticas de 30, 40 anos da época de caixa d'água. Dificilmente a Federação Carioca ela vai mudar, porque ela é o que é. Ela é isso aí. Então cabe aos clubes não aceitarem isso. Agora você vai falar, mas tem que romper com a federação, não tem que disputar o Campeonato Carioca. Não é assim, gente. Primeiro porque tem uma questão que você tem que estar vinculado à federação para você disputar as outras competições do CBF. Então você não pode simplesmente romper com a Federação Carioca. Não tem como. Você não pode simplesmente não disputar o campeonato. E tem a questão econômica. Você não vai disputar o Campeonato Carioca? Ok. Como que esses direitos eles serão vendidos? Se os clubes não fecham com a FERJ, eles vão ter que vender separadamente esses direitos de transmissão. E eles podem se unir para isso e seria interessante. Seria bem interessante. Resta saber se esse diálogo ele vai ocorrer. Porque teria um poder de barganha muito maior. Isso é claro. Quem comprar, compra direito dos três. Que como mandante vão ter jogos contra o Flamengo também, que vai assinar com a FERJ. Então esse é um ponto. A questão é vender bem os direitos. Porque você não pode ficar 4 meses no calendário, que é um absurdo a gente ter 4 meses de Campeonato Carioca, e não ser autossustentável isso. Você precisa arrecadar. Ficar 4 meses sem arrecadar é um prejuízo danado. Apesar de que isso aconteceu no ano passado. Esse ano, não recebendo premiação do Campeonato Carioca e também não recebeu o contrato com a Globo, já tinha sido rompido, não recebeu nada de direito de transmissão porque foi uma falência, né? Então, mas assim, você ficar repetindo isso todo ano é muito ruim. O Botafogo, com essa nota, deixa claro que vai disputar amistosos e vai colocar sub-20 e sub-23 para jogar no Campeonato Carioca. Coisa que eu acho que o Fluminense deveria fazer mais. Eu vou falar sobre isso no outro vídeo aqui, para não ficar muito grande.
Então o Botafogo já sinalizou isso. Vai jogar amistoso, vai fazer tudo internacional e vai colocar sub-20, sub-23 para jogar. E é uma atitude, para mim, pô, excelente, ótima. Ótima, porque eles vão ter que, no mínimo, eles vão ter que repensar. Porque com isso tudo aí, a casa caiu. Eu não sei qual vai ser a postura do Vasco. O Vasco vai botar o time principal no estadual. O Fluminense, já falei pra vocês há muito tempo, né? Vai colocar o time principal. Né? Eu acho que poderia utilizar o campeonato para dar mais oportunidades à garotada, para colocar, emprestando um monte de garoto para sub-23, quando eles poderiam, inclusive, mostrar se tem algum valor de fato agora no início do Campeonato Carioca. Mas enfim, não vou me estender nisso porque, como eu disse, vou fazer um outro vídeo. Então, agora é a hora dos clubes se unirem e enfrentarem esse caso de amor, esse casal Ferdi e Flamengo. Agora é a hora. Não pode andar para trás. E aí, a posição do Fluminense em relação a isso. O Fluminense não vai, desde o início, já tinha se prontificado, né, eu apurei junto ao clube, que não iria assinar, né, esse contrato com a federação, porque também briga por direitos iguais. Só que, na minha visão, o Fluminense, assim como Vasco e Botafogo fizeram, o Fluminense deveria se manifestar. Talvez por a questão do relacionamento do Maracanã, né, internamente, por uma questão de relacionamento, a diretoria tem optado por não fazê-lo. Né? O Botafogo não está nem aí, o Vasco já está em atrito, enfim, mas eu acho que caberia uma postura mais forte. De qualquer maneira, o Fluminense não aceitou a proposta e não vai assinar também nesses termos. Então, isso é um bom sinal, ainda bem. Agora vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu estou bastante curioso para saber o que vai acontecer em relação a esse caso, mas o bicho está pegando, e isso é um bom sinal. Se ficasse todo mundo quieto, que seria muito preocupante. Já para a gente ir encerrando o vídeo, falando sobre Gabriel Suasso, hoje mais cedo o canal Sentimento Tricolor trouxe a informação de que o Suasso recebeu uma proposta oficial do Fluminense. O Fluminense fez uma proposta oficial ao Colo-Colo do Chile. Né? Eu confirmei que de fato essa proposta foi feita e o Fluminense está aguardando uma resposta em breve, positiva ou negativa, para, caso não seja possível o acerto com o Suasso, escolher um novo alvo para a lateral esquerda. Então o primeiro alvo no mercado definido não é só ele, o clube já está acionando outros jogadores de outras posições, já iniciou de fato esse trabalho no mercado, a gente vai nos próximos dias ter mais notícias, o Fluminense agora entrando para valer no mercado para ir buscar os seus reforços pontuais. E o Suasso foi o lateral esquerdo escolhido, ele que, já falei dele aqui recentemente, é o lateral esquerdo de 25 anos, da seleção chilena. Esse ano disputou acho que 8 ou 9 jogos como titular da seleção chilena, é bem valorizado lá no Colo-Colo, recebeu sondagem de clubes europeus, pelo que eu ouvi, ele tem vontade de ir para a Europa, então também não se trata de uma negociação fácil, porque é um jogador valorizado. Então assim, não pense que vai ser fácil, não acredito que vai ser fácil. A situação dele, o desempenho dele na temporada foi bom, teve 38 jogos, ele conseguiu 3 gols, 5 assistências. Claro, para isso um lateral é razoável, mas o que chama mais a atenção dele é a regularidade. É um jogador que foi titular em todos os jogos que ele disputou. Ele tem contrato, a boa notícia é que até o final do ano, então ele pode assinar um pré-contrato. Agora vai depender dele se o Fluminense vai conseguir seduzir ele, oferecendo uma boa proposta, e também tem a questão de disputar a Libertadores, que conta a favor do Fluminense. Então, caso ele não consiga, se essas sondagens que ele teve do futebol europeu, se forem verdades, se elas não se transformarem em propostas concretas, o Fluminense tende a sair na briga. O Grêmio também manifestou interesse no jogador e o Reinaldo está descartado. Né? Ele tem ofertas melhores, aquela conversa inicial não evoluiu na reta final da temporada. O Reinaldo, a princípio, não é mais opção para o Fluminense. Eu acho que é uma notícia que muita gente aí vai gostar. É isso, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. No início da semana a gente pode ter novidades em relação a esse caso. E só a última notícia aqui deste vídeo, sobre a lista de jogadores que vão disputar a Copinha. O Fluminense também divulgou hoje uma lista inicial aqui de 30 jogadores que o Fluminense divulgou para a Copinha do ano que vem, jogadores nascidos a partir de 2002. Meu Deus, realmente estou ficando velho mesmo, é muito preocupante isso. O Fluminense está numa chave que tem sede em Taubaté, vai dividir com o próprio Taubaté, o Porto Vitória do Espírito Santo e o Imperatriz do Maranhão. Vamos aqui a lista, ó, goleiros: Gustavo Ramalho, Caio Felipe e Denis Luiz. E também o Álvaro.
Laterais, depois essa lista reduz, tá? Para 23 jogadores. Laterais, Johnny, Jefté, Justin, Rafael Monteiro e Eric. Zagueiros, Felipe, Caio Amaral, Davi Schmidt, João Wilson, Kaique Almeida. Volantes, Thiago Henrique, Freitas, Natan, Luiz Fernando, Doman. E meias, Arthur, craque, Guilherme Xuxa, Agner. Atacantes, Miguel Vinícius, João Neto, Isaac, Luan Brito, João Lourenço, Marcão, Enzo Gustavo Lobo. São essa, portanto, a lista que o Fluminense enviou para a disputa da Copinha 2023. Beleza, galera? Tamo junto, é isso, vamos que vamos. Deixa o like aí, os comentários importantes, fundamental. Quero ver vocês também sobre todos esses assuntos que abordamos aqui. E, claro, se inscreva no canal se você não está inscrito. Tamo junto, um abraço.